Paysandu não conseguiu sair com esse resultado e que surpreendeu até pelo que foi as primeiras impressões da partida, especialmente até o gol da Chapecoense. A gente viu um Paysandu levemente superior, não criando várias oportunidades, não foi um Paysandu que testou tanto assim o gol do goleiro Léo Vieira, mas estava mais com a bola, rondava muito ali a área da Chapecoense, tirava um cruzamento ou outro que era perigoso, especialmente ali pelo lado direito. Essa parceria entre o Edilson e o Rossi foi uma das poucas coisas que, enquanto o Rossi esteve bem fisicamente, deu certo. No entanto, o Rossi acabou levando uma pancada, talvez até por ele estar retornando de lesão, caiu um pouco o rendimento dele ao longo da partida, né? Tanto que foi substituído no intervalo. O Rossi 100% jamais isso aconteceria, até porque ele vem sendo o jogador mais destacado, mas o problema dele parece ser sério, já que ele sequer viajou, né, para o jogo contra o Operário nesse fim de semana. Então, por tudo isso, a gente viu o Paysandu, que, especialmente ali depois do gol, da falha do Matheus Nogueira, caindo aos poucos, né, de rendimento. A Chapecoense tendo um pouco mais de espaço para chegar, mesmo que não atacasse a todo momento. Quando a Chapecoense chegava, encontrava espaços na defesa do Paysandu. Vou pedir para o Rádio colocar para a gente na tela a primeira parte do nosso desenho tático aqui do que foi essa partida entre Paysandu e Chapecoense, 2-0 para a Chape. Tá aí na imagem para vocês. A Chapecoense que mudou o sistema de jogo dela, não é? Nas primeiras partidas a gente viu um 4-2-3-1, com o Giovanni Augusto ali como camisa 10. Os alas, na verdade, dessa partida contra o Paysandu eram laterais mesmo. Mailton do lado direito, Walter Clá do lado esquerdo. E era uma dupla de zaga. Dessa vez entrou ali zagueiro pela direita, o Vitor, e a Chapecoense passou a jogar num 5-3-2. E a gente viu que dentro de campo, especialmente ali depois que o Paysandu tomou esse gol, a falha do Matheus Nogueira, tanto o Persson quanto o Rafael Cavalheira, os dois meias mais ofensivos desse time da Chape, começaram a ter muita liberdade ali nas costas dos volantes do Paysandu, dos pontas também. O próprio gol da Chape contra o Paysandu, o primeiro, não é, do Mailton, começa de uma desatenção defensiva muito clara da defesa, da recomposição defensiva do Paysandu, porque o Paysandu perde a bola no ataque e aí os jogadores ali ficam no meio do caminho, né? Porque a segunda linha ali de marcação do Paysandu, com o Marlon, com o Rossi, com o Matheus Vargas, ela nem sobe para tentar pressionar quem está com a bola, para tentar fazer com que os jogadores percam, não é? Essa bola ali, aliás, tentar recuperar essa bola no campo ofensivo, e nem baixo para tentar fechar os espaços para que a Chapecoense tenha mais dificuldades para atacar. E com isso, a Chape ataca com muitos jogadores, chegam os dois alas, o Mailton e o Walter Clá, seus dois meias mais ofensivos, os dois atacantes, o Ítalo e o Mário Sérgio ex-Paysandu, com muita liberdade, com muito espaço para atacar as pontas também, até porque os jogadores de defesa do Paysandu ficam na dúvida se eles saem para tentar o corte ou se eles mantêm ali o espaço, porque os restantes jogadores não ajudam, não fazem essa ajuda na recomposição defensiva, e com isso a bola sai do lado esquerdo do ataque da Chapecoense, do Walter Clá, passa pelos dois meias ofensivos e a bola chega até o Mailton na ponta direita e ele chuta e o Matheus Nogueira aceita. Não foi uma bola tão difícil. A gente vê pelo replay das câmeras da ESPN por trás do gol que o Matheus Nogueira cai atrasado, a bola passa por debaixo do ombro dele, dos braços dele, na verdade, e com isso a bola morre no fundo da rede.
E a gente vê que o Paysandu sente muito esse gol, porque as jogadas ali pelo lado direito que estavam funcionando começa a ter um pouco menos de efeito. O Luizinho Lopes tenta ali ajeitar o time, mas o Paysandu sofreu bastante com isso. A própria torcida, que já estava pegando no pé dos jogadores, não estavam mais, estavam mais ainda insatisfeitas, não é, com o que estavam vendo. E a partir daí a gente vê que o Paysandu tem muitas dificuldades para conseguir criar jogadas, conseguir chegar, e com isso a Chapecoense chega também ao segundo gol, numa outra falha do Matheus Nogueira, numa cobrança, numa bola parada, né? O chute vem de longe, mas de fora da área, se eu não me engano, mas o Matheus Nogueira podia ter feito muito mais. Então, por tudo isso, o primeiro tempo do Paysandu acaba sendo terrível pelo que foi, apesar de ter iniciado com esse domínio com a posse, teve muitas dificuldades dessa forma. A gente tem aqui a participação da Karina Correia, que está conosco. Ela fala: cheguei, vamos falar desse elenco que está muito preocupante. De verdade, verdade, Karina. A gente vê que o Luizinho Lopes até tentou, ele fez algumas mudanças ali no intervalo, tirou o Rossi, né? Até porque o Rossi é mais questão física, tanto que, como a gente falou no início, ele não viajou, não participou do jogo contra o Operário, vinha de lesão, né? Não tinha participado do jogo contra o Vila Nova também, e sem o Rossi a gente vê que o Paysandu tem muitas dificuldades para criar alguma coisa. E aí o nosso grande Luizinho Lopes tenta aí algumas mudanças que basicamente só o Eliel mesmo, eu acredito que das mudanças que o Luizinho fez, surtiu algum efeito, não é? Porque o Eliel entrou bem até ali do lado esquerdo. Eu fiquei foi até curioso, né? O Eliel entrar ali como ponta esquerda, apesar dele poder, a gente ter falado aqui nas últimas lives que ele pode fazer as pontas, pode jogar como camisa 9, e com o Paysandu precisando do resultado, né? Ele colocou vários atacantes, o Benítez, o Eliel como ponta, mas vai ser curioso ver onde é que o Eliel de fato vai entrar nesse time, em circunstâncias, não em circunstâncias que a equipe de urgência para o Paysandu, mas vai ser curioso ver se ele vai entrar nessa partida contra o Operário, se ele tem condições de jogar os 90 minutos. Mas tirando o Eliel, Giovani, o Brian Borges, são jogadores que quando entram não estão correspondendo. O Edilson até está fazendo uma parceria melhor do que com o Rossi, do que o Brian com o atacante do Paysandu, mas de qualquer forma, o banco do Paysandu está devendo muito. O Del Valle é um jogador que deve bastante também, até aqui, tirando, eu acho que o segundo tempo contra o Capitão Poço, eu não recordo exatamente a partida em que ele pega aquela bola e faz o contra-ataque, e para na cara do gol, não é? Mas o Del Valle, nos outros jogos, ele deve bastante, e ele teve muitas oportunidades, foi titular em vários jogos, mas não correspondeu, não justificou a titularidade. Acho até que o Borazzi merecia um pouco mais de minutos. A gente entende aí que talvez pelo contrato do Borazzi estar acabando, né? Ainda nenhum anúncio de renovação. Talvez por isso ele não tenha tido tantos minutos como alguns concorrentes dele que não estão correspondendo. Ontem a gente viu também um Paysandu que pouco explorou a faixa central, não é? Um time que recorre muito a cruzamentos. A gente vê que é um Paysandu que talvez fisicamente esteja um pouco abaixo, talvez por essa sequência aí de jogos. O Paysandu com Copa Verde, Copa do Brasil, né? Vai ter para enfrentar o Bahia. Teve o retorno do Parazão, que com a paralisação, né? Muitos jogos ocorreram, algumas partidas ocorreram
já com a Série B em andamento, algo que não era planejado no início do ano, não é? Mas a paralisação do Campeonato Paraense acabou atrapalhando isso. E a gente vê que o elenco do Paysandu só tem sofrido com isso. Ao longo das partidas a gente vê uma queda física, apesar da diretoria, enfim, departamento médico do Paysandu afirmarem outra coisa. Pelo menos em campo a gente tem tido essa impressão. E o Paysandu acabou sendo derrotado de forma merecida, mais pelos erros que cometeu, não é? A Chapecoense também não foi um rolo compressor, assim. O Paysandu teve muitas dificuldades com a questão defensiva, não é? Da Chape. A Chape se comportou muito bem defensivamente, ao contrário do que a gente viu nos primeiros jogos da Chapecoense ao longo da Série B, contra a CRB e Coritiba, cedeu muitas chances, muitos espaços, e contra o Paysandu não foi assim. Apesar do Paysandu até ter conseguido construir uma chance ou outra, o Benítez teve umas 2 ou 3 que ele chuta de fora da área e acaba indo com pouco perigo. Tem um cruzamento do Eliel, se eu não me engano o Nicolas cabeceia para fora. Tem um cruzamento no primeiro tempo também do Edilson, que o Nicolas acaba não conseguindo alcançar. Mas é muito nisso, na base do cruzamento, na base das jogadas pelas pontas. O Paysandu explora muito pouco essa jogada central. O Dudu Vieira, quando entrou, ele até tentou ali usar passe entre linhas, tentar encontrar ali o Matheus Vargas, né, que entrou como camisa 10 nesse time, nesse jogo. Mas foi muito pouco o que a gente viu do Paysandu explorando essa faixa central. Se não é pelos cruzamentos, o Paysandu tem muitas dificuldades para chegar